Graça e paz. Que bom estarmos juntos na casa do Pai. Feche seus olhos, curve a sua cabeça. Senhor Jesus, que a Tua palavra ela possa ministrar os nossos corações, que a Tua palavra possa nos trazer direção e instrução, que a Tua verdade possa nos trazer transformação, libertação, e que possamos nos permitir ser tocados, conduzidos, dirigidos por essa palavra. Não ouvir o que desejamos, mas ouvir o que o Senhor deseja falar conosco. É a minha oração em Teu nome. Aquele que concorda, diga amém. Vamos começar hoje uma série de mensagens que às vezes nós não damos tanto valor e não fazemos avaliação da forma correta sobre a importância deste assunto. E quando paramos para avaliar esse assunto, é mais fácil, Wesley, nós prestarmos atenção naqueles que agem, neste ponto negativamente com a gente, do que nós mesmos com os outros. A série que eu quero começar a trabalhar com vocês hoje, dirigido por Deus, inspirado pelo Espírito Santo, é sobre a importância da lealdade. E quando falamos de lealdade, tenho certeza absoluta que, se não todos, a grande maioria aqui já enfrentou alguma situação de deslealdade, de infidelidade, de traição, e sabemos o quanto isso é desconfortável. E alguns ainda caminham dentro dessa ferida, caminham dentro desta dor, desse trauma da traição, do abandono, da deslealdade, da infidelidade. Então, quando eu falo sobre viver este processo, ser atacado pela deslealdade, muitos de nós entendemos o quão isso é desconfortável. Obrigado, Robertão, muito obrigado. Sabemos o quanto isso é desconfortável. Agora, o ponto principal não é apenas nós entendermos o que a deslealdade, a infidelidade, ela pode gerar em nós que recebemos, mas principalmente nós avaliarmos o quanto nós já fomos ou estamos sendo desleais. É como eu falei, é muito fácil você avaliar o que os outros geram em você. Agora a minha pergunta é: será que nós já não fomos desleais, infiéis? Não geramos este pecado, esta quebra de princípio? Quando nós lemos a Bíblia Sagrada, nós vamos entender de uma forma bem clara os resultados da lealdade e as consequências da deslealdade. Quando nós avaliamos talvez a nossa vida, a nossa história, nós vamos descobrir dentro dessas próximas semanas, e eu peço que você esteja conosco em todas elas, por favor, que talvez existem perdas, existem fracassos, existem dores que nós estamos enfrentando, que são consequências de ações de deslealdade que nós cometemos em alguma área das nossas vidas, em algum momento das nossas vidas. Não redimimos, não consertamos, e por conta disso não conseguimos viver o resultado pleno. Eu já posso adiantar para vocês que existe uma forma de você corrigir um ato de infidelidade, existe uma forma de você corrigir um ato de deslealdade e você aplacar a consequência dolorosa, a perda que a deslealdade gera. Mas esse ato não é de você reconhecer apenas para Deus, é você consertar, é fazer o caminho de volta. Um exemplo bem claro, e não é sobre ele que eu vou pregar hoje, é o filho pródigo. O filho pródigo, a Bíblia diz que ele chega ao pai e pede a herança enquanto o pai está vivo. Nós vemos nitidamente um caso de desonra. Ele desonra o seu pai. E depois que o pai entrega a herança, ele toma tudo que lhe pertence e ele vai embora. Ele é desleal com o seu pai dentro daquele processo. É muito provável, principalmente pela cultura judaica, que receber a herança, a ideia, mesmo contrária à cultura, era ele permanecer na casa do pai, trabalhando, recebendo mentoria, com aconselhamento, direção. Mas ele não quer estar perto do pai. Ele abandona a casa do pai, ele sai com todo aquele dinheiro, e a Bíblia diz que ele vai para os lugares longínquos. E qual é a consequência da sua ação de deslealdade com o seu pai? A consequência foi perder tudo. Perdeu tudo ao nível, Vanessa, de passar fome, de desejar comer a comida dos porcos e não poder, porque ninguém lhe dava. Existem perdas financeiras que eu e você talvez estamos enfrentando, que são consequências de ações de deslealdade que nós ainda não entendemos, e por não entendermos, não consertamos. A Bíblia diz que em algum momento o filho pródigo, no chiqueiro dos porcos, entendeu, pastor Anderson, que ele vivia a consequência daquilo, daquela ação, daquele erro com seu pai, e ele se levanta e diz: pequei contra Deus, pequei contra o meu pai. Eu sempre digo isso, Paula, que naquele momento que ele reconhece e ele confessa a Deus, como alguns
de nós esperamos que isso venha acontecer com a gente. Não apareceu um anel no seu dedo, de repente falou: uau, olha o anel. Uma sandália nos seus pés, uma roupa nova. De repente um banquete, um churrasco, uma festa. Não aconteceu ali. O que ele fez, Flávio? Quando ele reconheceu que ele tinha errado, que ele tinha desonrado, que ele tinha sido infiel, que ele falhou com o pai, ele declarou: eu pequei contra Deus, pequei contra o meu pai. A Bíblia diz que ele se levantou, Alessandra, e ele fez o caminho de volta. Eu já estou até adiantando o resultado, dentro de um processo de conserto. E quando ele chegou diante do pai, ele usou da mesma situação, Lorena, das mesmas expressões. Eu pequei contra Deus, pequei contra o meu pai. E naquele momento o pai colocou um anel no seu dedo, o pai colocou uma sandália nos seus pés, mandou trocar a sua roupa maltrapilha e deu uma festa, porque o filho que estava perdido voltou. É um processo de conserto. Agora, o ponto principal não é só saber como fazer, é saber onde nós erramos. Quando falamos, Cris, de deslealdade, gente, o ponto mais difícil é o processo do reconhecer. Facilmente, Jefinho, nós reconhecemos as pessoas sendo desleais a nós, as pessoas agindo com infidelidade a nós. É muito fácil. É muito fácil você identificar uma pessoa que agiu contrário àquilo que você esperava dela. Agora, o difícil é nós muitas vezes pararmos e avaliarmos. Até porque nós, muitas das situações que fomos desleais, que desonramos, que fomos infiéis, nós temos até uma justificativa. Está na hora de nós lançarmos fora as nossas justificativas enganosas e assumir a nossa posição. Porque enquanto assim não agirmos, não haverá a restituição daquilo que foi perdido. Quando olhamos no dicionário a definição de lealdade, a lealdade, diz o dicionário Luft, é um valor humano relacionado com a capacidade de uma pessoa ser plenamente confiável. Plenamente confiável. Manter sua retidão moral, a honestidade, honrar os seus compromissos. Também é encontrado como sinônimo fidelidade, sinceridade, dedicação. Se nós formos avaliar, a lealdade, ela é uma ação de fidelidade. A deslealdade, ela está diretamente ligada à infidelidade. A infidelidade nas ações, a infidelidade nos compromissos, a infidelidade nas palavras. Quando lemos a Bíblia Sagrada, nós vamos encontrar muitos exemplos de lealdade e resultados gerados por ela. E também vamos encontrar muitos exemplos, Rita, de deslealdade e as consequências, Andréia, que elas geraram. Você conhece a Escritura Sagrada? Vemos a lealdade de Abraão, que recebe uma direção de Deus falando: sai da tua terra, da casa do teu pai, do meio da tua parentela, e vai para o lugar onde eu vou te disser. E ele foi não só obediente, mas ele foi leal em todo aquele processo. Ele sai exatamente como o Senhor diz para ele fazer. E Deus faz dele um homem casado com uma mulher estéril, pai não só de um filho, mas de uma nação. E até hoje o nome dele continua sendo perpetuado. Você pode dar um amém por isso? Nós vamos encontrar, por exemplo, a lealdade de José a Deus, aos princípios e à verdade de Deus. Quando ele é levado escravo no Egito, ele tinha todos os motivos para quebrar os princípios. Ele tinha todos os motivos para ser infiel àquilo que o Senhor estabeleceu dentro da casa do seu pai como valores. Mas a Bíblia diz que ele era fiel, e pela sua fidelidade o Senhor prosperava onde ele colocava as suas mãos, ao nível de fazê-lo governador na terra onde ele foi levado escravo. Nós vemos a lealdade de uma mulher chamada Ruth, que foi leal à sua sogra. A Bíblia diz que a sogra de Ruth teve 2 filhos e eles casaram, e ela então tinha 2 noras que tratava como filhas. O marido morreu, os filhos morreram. E ela, desesperada na terra de fome dos amonitas, sem saber o que fazer, disse: vou voltar para a minha terra. E a Bíblia diz que as 2 noras saíram atrás dela, e ela disse: voltem, eu não tenho o que fazer com vocês. Órfã então se despede e volta para a casa do pai. Mas a Bíblia diz que Ruth foi até o final e foi leal à sua sogra, como fosse uma mãe. Mesmo ela tendo a oportunidade de voltar para a casa do pai, e quem sabe pelo menos receber o sustento, ela foi leal. E a Bíblia diz que Deus a honrou com um casamento, ao nível dela continuar honrando a sua sogra dentro da sua lealdade. Ela se tornou a esposa do homem mais rico daquela região. Uma mulher que entrou no campo de Boaz como escrava.
Nós vemos a lealdade de Daniel, outro personagem que foi leal a Deus quando tinha a oportunidade de comer os manjares do rei, as comidas consagradas a entidades. Ele tinha a possibilidade de viver o conforto do rei, mas a Bíblia diz, Vanessa, que ela não se entregou à ele não se entregou à deslealdade. Pelo contrário, ele falou: não, eu não vou me contaminar. Ele ficou comendo legumes e bebendo água. E a fidelidade, a lealdade dele aos princípios de Deus fizeram dele ministro, não só de um rei, mas de muitos. E nós vamos embora dentro do processo de lealdade. A lealdade de Jeremias a Deus, quando ele foi rejeitado, humilhado, aprisionado, porque estava entregando uma palavra de verdade. Ele podia ter desistido e falar: não quero mais. Porque a lealdade, ela não está apenas naquilo que nós geramos negativamente. Às vezes a omissão pode desenvolver um processo de deslealdade. E as palavras de Jeremias até hoje são reconhecidas por nós. O livro de Jeremias até hoje é honrado como um livro, um dos mais proféticos da Bíblia Sagrada. Encontramos a lealdade dos discípulos de Jesus, mesmo Pedro, que negou Jesus, mas voltou, fez o caminho de volta, redimiu a sua infidelidade, a sua esqueci a palavra agora, não foi traição, a sua negação. E o Senhor fez dele o líder da igreja, dos discípulos, a continuidade do seu projeto chamado igreja, o projeto de salvação da humanidade. A lealdade de Paulo como um perseguidor da igreja, depois tendo um encontro com Jesus, ele foi leal até a morte e morreu por conta do evangelho. E se tornou o homem, depois de Jesus, mais importante do Novo Testamento. Ou seja, se nós avaliarmos, estudarmos a história de cada um desses homens leais, pastor Edu, desses homens e mulher leal, nós vamos descobrir que houve resultado, houve bênção, houve favor de Deus. Porém nós vamos encontrar também, professor Michael, os desleais. Encontramos os desleais, Coré e Abirão, que se levantam contra a liderança de Moisés, e a consequência foram tragados pela terra, mortos. A deslealdade de Ló com Abraão. Ele poderia ter honrado e sido grato ao seu tio, mas ele não fez, e o resultado final, a consequência final, foi perder tudo duas vezes. E na segunda ele não perdeu só os seus bens, na segunda ele perdeu a sua família, desonrado pelas suas filhas, levado a um processo de incesto e a destruição de todo um legado, que hoje o legado de Ló, o sobrinho de Abraão, é conhecido com imoralidade, incesto, vício. Nós encontramos a deslealdade do próprio povo de Israel, que quando chegaram na terra de Cades Barneia, foram espiar a terra, ficaram 40 dias espiando a terra, viram que a terra era boa, mas saíram de lá infamando, porque um dos elementos que revela a deslealdade é a murmuração, é a maledicência. Eles saem infamando a terra que Deus deu, e Deus falou: por causa de cada palavra de murmuração que vocês disseram, Deus vai multiplicar os dias que estiveram naquela terra por anos, e esse será o período que vocês ficarão no deserto. E eles ficaram 40 anos numa terra seca, estéril. E os que murmuraram os que saíram do Egito e murmuraram, não entraram na terra da promessa. Tem muita gente, por causa da sua deslealdade com Deus, da sua murmuração, porque murmurar é você ser desleal a Deus, tem gerado seca, miséria. A deslealdade de Sansão, quando Deus não só faz dele o líder, mas Deus dá a ele a presença dele. A Bíblia diz que o Espírito de Deus vinha e tomava Sansão, e ele se tornava forte o suficiente para derrotar 1000 homens com uma queixada de jumento na sua mão, arrancar portões de cidade. Mas ele foi desleal com tudo aquilo que Deus falou para ele viver dentro do seu voto de nazirado. E como acabou a história de Sansão? Cegado e escravo. Pastor, mas como escravo ele matou mais na sua morte do que na sua vida. Triste fim foi o dele, na misericórdia de Deus. A deslealdade dos filhos de Eli, que roubavam e profanavam o templo, morreram em batalha e perderam a arca da aliança, que representava a presença de Deus. Cara, perderam. A deslealdade gera a perda da presença de Deus. A deslealdade de Saul, que fez um homem oprimido, mesmo tendo governado por 40 anos em opressão do inferno constantemente. A deslealdade de Absalão contra o seu próprio pai, guerreia contra o seu pai, persegue o seu pai, toma o trono do pai, coabita com as mulheres do pai. E como morreu? Pendurado pelos cabelos, atravessado por uma lança de Joabe, general do exército de Israel. Morte.
A deslealdade do próprio filho pródigo, como eu falei para vocês. Ou seja, onde houve infidelidade, onde houve deslealdade, ali houve perda, fracasso, dor, desconforto, perda da presença de Deus, miséria, sequidão. Agora, onde houve lealdade, mesmo no ambiente escassez, mesmo no ambiente difícil, ali houve favor, houve vida, houve bênção, houve cuidado de Deus. O ponto não está apenas em nós entendermos sobre os resultados ou as consequências, que qualquer um lendo a Bíblia Sagrada vai compreender os exemplos positivos e negativos. O ponto principal é: será que nós em algum momento não estamos vivendo um processo de deslealdade? Ser infiel no seu casamento não é apenas você se relacionar intimamente com uma pessoa fora do casamento. Ser desleal no seu casamento é quando você fala do seu cônjuge, quando você murmura pelas costas. Isso é deslealdade. Porém, um dos exemplos mais clássicos da Bíblia de deslealdade e traição, eu sei que você já sabe quem eu posso falar, sendo o mais clássico, está no Evangelho de João. Então abra a sua Bíblia comigo. Evangelho de João, capítulo 12, verso 1. O caso mais clássico de toda a Bíblia Sagrada é a deslealdade de quem? De Judas, discípulo de Jesus, homem de confiança da vida de Jesus. Como sabe que é de confiança? Ele era o tesoureiro. Você não larga a tesouraria na mão de uma pessoa que você não confia. Ou você larga a senha da tua conta bancária, você larga o cartão de crédito, você larga a administração da sua empresa numa pessoa que você olha e fala assim: sei não, hein? Você tem uma cara de golpe. Você deixa o dinheiro na mão de quem? Do mais confiável, sim ou não? Do mais confiável. Ele era um dos mais confiáveis. Por mais que não fosse um dos 3 mais íntimos, ele era um dos mais confiáveis, pela posição que ele tinha como tesoureiro do ministério de Jesus. E mesmo nessa posição de confiança, ele traiu, ele foi desleal. Só que ele não foi desleal no dia que ele levantou da mesa. Não leia o texto ainda, só para a gente compreender o contexto. Ele não foi desleal, Fabiola, no dia que ele levantou da mesa, quando Jesus disse: um de vocês há de me trair. E os discípulos começaram a perguntar: sou eu? Jesus falou: não, sou eu, não. E quando Judas perguntou: sou eu? Jesus disse: tu que dizes? Então Pedro fala para João do outro lado da mesa: pergunta para ele quem vai traí-lo. E João, que estava pertinho de Jesus, se aproxima do ouvido e fala assim: mestre, quem vai traí-lo? E Jesus diz: aquele que eu molhar o pão e entregar a ele. Então Jesus pega um pão e provavelmente molha em uma coalhada, entrega para Judas e diz: faça o que você tem que fazer. Então a Bíblia diz que Judas se levantou naquele ambiente, saiu, Satanás entrou nele, ele possuído, né? Ele trai, ele nega, ele vende Jesus por 30 moedas de prata. Mas não foi ali que ele começou, que ele viveu a deslealdade. Ali é o ápice, mas teve um processo. Infidelidade, deslealdade são geradas em processos. Existem passos que nós damos dentro de uma situação como essa, e nós temos que prestar atenção. Não só porque vamos perder a confiança daqueles que confiaram em nós e muitas vezes que nós amamos, mas nós vamos perder o favor de Deus, o cuidado de Deus. É uma quebra de princípio que vai trazer consequências desastrosas, e muitas delas nós vimos foi de morte. A deslealdade de Judas, ela começa exatamente, ou fica claro, melhor dizendo, Rafael, exatamente neste episódio do Evangelho de João. Diz assim o texto: 6 dias antes da Páscoa, foi Jesus para Betânia, onde estava Lázaro, a quem ele ressuscitou dentre os mortos. Deram-lhe, pois, ali uma ceia. Marta servia, sendo Lázaro um dos que estavam à mesa com ele. Então Maria, a irmã de Marta e Lázaro, tomando uma libra de bálsamo de nardo puro, muito precioso, ungiu os pés de Jesus e os enxugou com os seus cabelos. Encheu-se toda a casa com o perfume do bálsamo. Mas Judas Iscariotes, um dos seus discípulos que estava para traí-lo, disse: por que não se vendeu este perfume por 300 denários e não se deu aos pobres? E isso ele disse, não porque tivesse cuidado com os pobres, mas porque era ladrão. Então ele já tinha um processo aqui, só que João só vai saber depois. E tendo a bolsa, tirava o que nela lançava. Jesus, entrando, então disse: deixa-a em paz, que ela guarde isso para o dia em que me embalsamarem.
Porque os pobres sempre vocês terão convosco, mas a mim nem sempre terão. É óbvio nesse texto que Judas ele já estava agindo, roubando, com infidelidade, com falta de integridade, falta de caráter. Ele já estava agindo com deslealdade. Você sabia que uma pessoa que rouba tempo da empresa que ele trabalha, seja roubando, dizendo que fez hora extra ou não fez, entrando mais cedo, saindo mais cedo e registrando mais tarde, não trabalhando na hora que deveria estar trabalhando ou fazendo suas coisas pessoais, ele está roubando. Isso já mostra deslealdade. Ou aquele que desvia um dinheirinho do caixa, ou aquele que pega o material escolar todo o início do ano para os filhos, do almoxerifado da empresa. Tudo isso é roubo. E às vezes nós não entendemos o roubo como um ato de deslealdade, não entendemos às vezes o porquê enfrentamos tantas situações, tantas consequências financeiras desastrosas, por conta daquilo que nós estamos agindo fora do padrão. Mas vamos lá, o primeiro passo da traição de Judas, da sua revelação de deslealdade, foi o quê? Foi a sua insatisfação. A sua insatisfação gera a clareza dos passos que ele começa a dar dentro do seu processo de traição de Jesus, de infidelidade ao seu mestre. A insatisfação de Jesus ela não fica clara aqui, mas ela fica clara pela ação dele. E o primeiro passo para que nós venhamos agir com essa mentalidade, essa ação de pecado, de quebra de princípio, é quando nós começamos dentro de um ambiente encontrar os defeitos. Por que Judas ele estava insatisfeito? Já falei isso várias vezes aqui. Os discípulos de Jesus começaram a andar com Jesus porque viram nele a manifestação das profecias sobre o Messias. O problema é que o judeu ele tinha uma compreensão da vinda do Messias como um libertador. Preste atenção que quando o cego Bartimeu ele fica sabendo que Jesus está na cidade, ele começa a clamar: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim, porque entendia-se que o Messias ele era da raiz de Davi, e ele vinha com a mesma força, o mesmo poder de Davi, e eles esperavam então um guerreiro, um homem com sangue nos olhos. Eles esperavam um homem com a espada na mão, eles esperavam um libertador. E principalmente no momento que eles viviam, sendo oprimidos, subjugados por Roma, pagando altos impostos, dentro da sua terra, profanados, a sua cultura, a sua crença. E dentro da cultura judaica, então, naquele tempo de Jesus, eles estavam constantemente clamando pela vinda do Messias. Vem Messias, porque eles esperavam esse guerreiro. Eles esperavam o Messias como alguém que viesse estabelecer, Márcia, o reino dele com poder, guerra, uma tirania contra Roma. Não sei se poderia usar uma tirania, mas uma força contra a tirania de Roma. Eles esperavam de fato um libertador. E quando esses 12 homens começam a caminhar com Jesus, como eles se veem, Elvis? Eles se veem como os ministros, eles se veem como os homens de confiança dentro deste novo governo. Eles esperavam um palácio, eles esperavam uma coroa, um trono, um cetro. É assim que eles esperavam. Por que Jesus ele foi menosprezado pelos judeus? Porque eles não acreditavam que o Messias viria de Nazaré, uma região rejeitada, pobre, de pessoas sem cultura e sem estudo. Eles esperavam Jesus de uma região nobre, inclusive porque a profecia dizia que viria de Belém, a terra de Davi. E de fato ele nasceu em Belém. Mas Deus ele confundiu a mente daqueles que tinham uma motivação e expectativa errada. Quem está me entendendo, diga amém. Quando Judas começou a enxergar em Jesus não o libertador da tirania de Roma, mas um libertador do pecado, porque Jesus começa a deixar isso claro, o seu coração começa a então ficar insatisfeito, a sua mente começa a ficar insatisfeito, a sua alma começa a ficar insatisfeito, a insatisfação começa a tomar o seu interior, e esse é o primeiro passo. Sabe onde está a deslealdade no casamento, a deslealdade na empresa, a deslealdade nas amizades, nos relacionamentos, a deslealdade até na vida com Deus? Na nossa insatisfação, a nossa expectativa de viver algo que o nosso coração obstinado quer viver, mas não é a direção de Deus, não é aquilo que o relacionamento gera, a amizade gera, o chefe faz. E então a insatisfação ela vai gerar isso. Eu presto serviço em muitas empresas e já tratei situações de roubo em várias empresas.
Existem algumas empresas, alguns líderes que eles não vão se estressar com o processo do desligamento de alguém que gerou desvios, então ele contrata um consultor para passar pelo carão de fazer isso. Eu já passei por algumas situações. E é muito interessante quando você encontra uma pessoa agindo, com falta de integridade na empresa, que ele sempre vai ter uma desculpa para a sua deslealdade quando ele é pego. Já ouvi muitas vezes o cara dizer assim, não, mas é que eu fiz isso porque ele era injusto. Ele era injusto. O meu salário estava defasado, ele não olhava para mim, ele me prometeu e não cumpriu. A minha posição, ela deveria ser paga melhor. Eu na verdade não estou roubando, eu estou tirando o que é meu de direito, porque era assim que deveria ser meu salário. O que revela isso? A insatisfação. Cuidado com as insatisfações. Cuidado se você anda muito insatisfeito no seu casamento. Resolva. Faça o caminho de volta. Cuidado se você anda insatisfeito na empresa. Cuidado se você anda insatisfeito em algum relacionamento, em algum ambiente de relação. Cuidado se você anda insatisfeito dentro de um ambiente ministerial. Cuidado se você anda insatisfeito até dentro da igreja. Cuidado com isso, porque a insatisfação vai nos levar a um processo de traição, de infidelidade. Foi exatamente isso que aconteceu com Judas. O primeiro passo dele foi estar insatisfeito com o seu mestre, com o seu rabi, com o seu senhor. E isso, infelizmente, fez com que ele começasse, no primeiro passo que fica claro nesse texto, o roubo, o desvio, a quebra de integridade. O segundo passo dele é a ganância, e é exatamente a integridade sendo comprometida. O texto diz que ele começou a roubar aquilo que estava na bolsa. A ganância, ela é muito perigosa. Por mais que nós encontremos hoje alguns influencers falando sobre uma ganância positiva, entenda, todo o processo de ganância pode passar pela cobiça, e toda cobiça é pecado, inclusive faz parte dos 10 mandamentos. A falta de integridade eu não preciso nem dizer para vocês. A falta de integridade pode passar como Judas roubando o dinheiro que estava na bolsa, ou a falta de integridade pode ser na mentira que é gerada. A falta de integridade pode ser nos processos de engano, nas manipulações, na debilidade do caráter. E por mais que a psicologia diga que uma pessoa que tem o seu caráter comprometido tenha muita dificuldade de restaurá-lo, quando você vai a Deus, Ele pode restaurar o caráter destruído. Quem está entendendo, diga amém. Eu sou um exemplo disso, de um caráter totalmente comprometido, adoecido, que através da misericórdia de Deus fui restaurado. Mas só vai haver onde tiver uma posição. Quando a Bíblia fala desse processo de integridade de Judas, nós entendemos que ao questionar a oferta que aquela mulher dá a Jesus, ele não estava preocupado com os pobres, ele estava preocupado com os ganhos. Ou seja, chega em algum momento, Eric, que ele entende que não vai existir um trono, um palácio, um reino, uma libertação de Roma. Ele entende que não vai existir uma posição de ministro, de secretário. Ele diz, já que não vai existir, deixa eu pelo menos arrumar o meu aqui. E a integridade dele acaba gerando esse processo. Outro ponto é a ganância. O que é a ganância na definição? É a ânsia de ganhos exorbitantes. É a cobiça, é o desejo exacerbado de ter e de receber mais do que os outros. E às vezes a ganância, ela tem feito pessoas agirem de forma desastrosa, se posicionarem de uma forma que não deveriam, seja no seu casamento, seja na sua empresa, seja nos seus negócios, seja com o seu próprio cliente. A deslealdade, ela também vai acontecer lá dentro da empresa com o cliente. Quando você mente para o cliente que o caminhão já saiu e ele não saiu. Quando você fala para o cliente que era tanto, mas você está com desconto agora e você está mentindo. Quando você inflaciona para poder dar uma promoção, tudo isso é mentira. E essa mentira mostra uma ausência de integridade dentro de todo o processo. E o terceiro, e para mim o elemento mais comprometedor de Judas e dentro de um processo de deslealdade, vai comigo lá no texto, por gentileza. Não está no texto não. Vai comigo no Evangelho de Marcos, capítulo 14, verso 4. Marcos também fala desse episódio. E ele deixa claro, algo que João não deixa. Eu quero chamar a sua atenção, que na minha avaliação, por mais que todos os outros passos, eles são
eles comprometem, esse daqui é quando ele começa a revelar o coração desleal. Evangelho de Marcos, capítulo 14, verso 4. Diz assim o texto: indignaram-se alguns entre si e diziam: para que o desperdício desse bálsamo? Olha para mim, deixa eu explicar. Quando o Marcos está falando indignaram-se, estava falando de quem? Não eram dos convidados à casa, não era de Lázaro, Marta, não era nem das pessoas que estavam passando por ali. Quem indignou-se? Quem? Os discípulos. Então João disse que Judas ficou indignado por conta daquele perfume estar sendo derramado aos pés de Jesus, e ele diz: por que não venderam e não deram aos pobres? Marcos diz que os discípulos ficaram indignados. A compreensão que eu tenho, Sérgio, é que Judas, na sua indignação, dentro do seu processo de uma integridade comprometida, dentro da sua insatisfação, já andando nesse processo de deslealdade, de infidelidade, ele começa a contaminar. Então o terceiro passo, e esse é o que revela o coração do desleal, é o que? É a maledicência, é o falar. Entenda, não existe problema em você falar de uma situação que você ficou desconfortável. Não existe, eu não vejo problema. Eu não vejo problema do Wesley ter uma situação desconfortável comigo, que sou pastor dele, e ele chegar e falar para mim. Sabe onde está o processo da quebra do princípio e a revelação do coração desleal? É falar pelas costas. Não é problema você falar, até porque quando você está insatisfeito com alguém e você fala para esse alguém, você dá a oportunidade dessa pessoa ou corrigir, ou você compreender que você está errado, foi um erro seu. Quem está me entendendo, diga amém. O problema da maledicência é você falar na ausência da pessoa. É injusto. E foi exatamente isso que Judas começa a fazer. Judas, ele começa a contaminar o coração dos discípulos ao nível do texto dizer que eles indignaram entre si. O que é indignar entre si? É ficar falando aqui no bolinho. Você viu o que Jesus fez? Rapaz, que Messias nada. E ele fica pagando de Deus ainda, olha só. Nossa, o Cristo, olha o cristão aí. Era o cristão de grande Cristo, tá? Depois não. E às vezes é assim que nós fazemos. Mas não é crente? Que tipo de crente é esse? É a maledicência. A maledicência, ela é uma desgraça. A maledicência, ela contamina e ela destrói. E foi exatamente isso que Judas fez. Ele contaminou o coração. O terceiro passo da deslealdade é quando não se controla mais aquilo que sai da sua boca. É uma das características mais marcantes de uma pessoa que age com infidelidade. Ele deixa o processo tomar tanto o interior, a sua alma, que ele começa a exteriorizar. Seria muito mais fácil se ele tivesse ido para Jesus, ele falado para Jesus, mas ele fez isso. Indignaram-se entre si, ao nível de Jesus ter que dar uma chamada nos caras. Falou: oh, parou aí, que isso? Se fosse na linguagem de hoje, eu ia falar: parou com a palhaçada, o que vocês estão pensando? Falou: deixa a mulher em paz. Por que vocês estão murmurando? Estão reclamando por quê? Tem algum problema com isso? Ele falou: o que ela fez está me preparando para o dia da minha morte, do meu sepultamento. E o que ela fez será lembrado. Jesus deixa claro. Aqueles que foram incitados pela maledicência de Judas, eles recuam. O coração dele contamina mais ainda. Onde eu encontro uma pessoa desleal? Quando ela começa a falar para os outros. Entenda, se você se relaciona com pessoas que falam mal dos outros para você, eu não preciso terminar o que eu vou dizer. Você já sabe, ela não é? Provavelmente ela vai falar de você para os outros. E às vezes nós temos o problema da maledicência. Às vezes é um problema nosso. E a maledicência, ela fala muito dos nossos traumas, das nossas feridas, fala muito das nossas insatisfações. Uma vez eu ouvi de um pastor, e eu guardei isso, Gerson, ele diz: não existe crítica construtiva. A crítica é crítica e ela é destrutiva. Pode existir conselho. Quem ama não critica, quem ama aconselha. Quem está me entendendo, diga amém. Quem ama aconselha. O que nós vemos é exatamente a perda do amor. Aí você fala assim: mas Jesus não sabia que Judas ia trair?
Ele não sabia que Judas estava agindo dessa forma? Primeiro nós entendemos que Jesus se esvaziou de si, então ele se esvaziou de todos os atributos de Deus. E quando ele precisava entender algo que estava para acontecer dentro da sua onisciência, ele ia para quem? Para Deus trazer para ele a compreensão. Quem está me entendendo, diga amém. E segundo ponto, que Judas, quando ele começa a viver esse processo de insatisfação, na verdade ele está cumprindo a profecia. Eu não acredito que Judas nasceu para ser o traidor. Eu não acredito que Judas nasceu para ser o traíra. Até porque o nome Judas na cultura judaica era um nome muito honrado. Judas foi o nome de um dos guerreiros mais proeminentes, reconhecidos pelos judeus nos tempos de guerra, de todo o processo de invasão dos romanos. Por isso os filhos naturalmente colocavam o nome do seu, os pais colocavam o nome dos seus filhos de Judas. Eu não creio que Deus olhou para Judas e falou: tem cara de traíra, você vai trair. Eu não acredito que Jesus olhou para ele e falou: senti cheiro de traíra. Você pode vir. E Jesus já marcou uma cruzinha nas costas dele, dizendo assim: traidor. Eu não acredito nisso. Eu não acredito nessa predestinação à traição. O que eu entendo é que um dos 12 iria trair. Era necessário que um dos 12 fizesse. Poderia ser Pedro. E ele inclusive caminhou dentro dessas águas. Sim ou não? Sim. Poderia ser o Zelote. Eu não lembro o nome do Zelote. Simão o Zelote. Quem era o Zelote? Os Zelotes eram guerreiros que se levantavam constantemente como terroristas de hoje, contra Roma. Os Zelotes atacavam na surdina os soldados romanos, matavam aqueles que vestiam uma farda. Eles eram de fato sangue nos olhos. E Simão o Zelote, quando ele começa a caminhar com Jesus, o objetivo dele, e ele via em Jesus esse libertador, e ele provavelmente acreditava que seria o ministro da guerra. Mas Jesus mudou o coração dele, e ele não foi o traidor. O traidor foi o cara que cuidou da grana, um dos que mais tinha confiança de Jesus. E talvez ele traiu exatamente por estar perto demais. Tem gente que não tem maturidade para ficar perto de você. Tem gente que não tem maturidade. Quando ele está andando longe, se às vezes é um funcionário, um liderado, ele anda longe, ele te gente, está fugindo a palavra hoje. Admira. Nossa, a palavra tão simples. Chama-se falta de dormir, Ele te admira. E às vezes ele não tem maturidade quando ele anda perto, em descobrir que você não é tão perfeito quanto ele esperava. Se a pessoa não tiver maturidade para compreender, não dá para estar perto. O problema de Judas, na minha avaliação, acho que ele ficou perto demais de Jesus, esperando, Maurício, uma relação, esperando um comportamento que Jesus não supriu a sua expectativa. Entenda, as pessoas não têm que ser como você espera que elas sejam, elas têm que ser como elas são. Simples assim. E ela não tendo essa compreensão, ela acaba sendo maledicente. Ela acaba agindo como Judas agiu, contaminando o coração dos outros. Quando nós falamos da palavra, nós precisamos entender que dentro desse processo de deslealdade, a palavra ela pode ser dentro do processo inclusive de empenhar uma palavra. Uma pessoa que ela empenha uma palavra e ela não cumpre a palavra que ela empenhou, ela está agindo com deslealdade a sua palavra. Quem está me entendendo, diga amém. Salmo 15 diz: se você empenhar a palavra, você tem que cumprir, mesmo que seja com prejuízo. Mesmo se tiver prejuízo, cumpra. E quando falamos de palavra dentro do processo da deslealdade, é a maledicência, aquilo que se fala demais, aquilo que gera murmuração, aquilo que gera reclamação, aquilo que é o falar pelas costas. É a injustiça que muitas vezes as pessoas cometem e não se dão conta do prejuízo que pode trazer a elas. O ponto de hoje é para nós fazermos duas reflexões, Karen. A primeira é quem nós estamos sendo nas relações que nós temos. E a segunda, com quem nós estamos andando. Quem são as alianças? Às vezes nós estamos andando com pessoas que estão nos dando sinais de deslealdade, e nós estamos insistindo obstinadamente numa relação de amizade que não deveria estarmos ali. Estamos agindo com uma pessoa subordinada a nós,
que está mostrando deslealdade, um funcionário, e nós não estamos entendendo que lá na frente a gente vai ter situações difíceis. Às vezes nós estamos andando com alguém acima, porque a deslealdade não está só de baixo para cima, está de cima para baixo também. Não é só o funcionário falar do chefe, o liderado falar do líder. Mas às vezes tem líder que é maledicente, murmurador, que ele vai falar, e a deslealdade vai agir da mesma forma. Nós precisamos entender com quem estamos andando, e precisamos entender quem nós somos nas relações. Coloque-se de pé, por favor.